De exortação de Pedro aos crentes que dispersaram, muito provavelmente escrita para a Ásia Menor. A gente não sabe exatamente para quais igrejas e para onde esses crentes se dispersaram, mas nós sabemos aí de algumas regiões que são citadas, que Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, muito provavelmente então é a região toda do que era considerado a Ásia Menor, o que hoje é chamado de Turquia. Então Ásia aí, a gente tem a ideia do continente asiático inteiro, que é o maior continente do nosso planeta, mas muito provavelmente era só um jeito de se referir à Ásia Menor, como era feito naquele período. Então Pedro escreve para esse povo que dispersou, porque é um povo perseguido, é um povo que luta contra as perseguições, é um povo que luta contra o jugo mundano sobre eles. E Pedro escreve para que eles fiquem firmes na fé e entendam que a santidade é algo fundamental na vida do povo de Deus, mesmo que custe a vida, mesmo que custe negar tudo que se aprendeu na cultura, nós precisamos ser santos. E Pedro diz para esse povo que eles precisam ser santos, e essa lição serve para nós também, porque Deus nos chama, Deus nos salva, não para vivermos do jeito que queremos viver, mas Deus nos salva para que sejamos santos, que vivamos em santidade. O problema é que por natureza a gente luta contra isso, e a gente muitas vezes deseja o mal, deseja o pecado, deseja as coisas desse mundo, peca contra o Senhor. Mas Pedro vai chamar a igreja e nós nessa noite a entendermos que quando salvos por Deus, que é o que ele fala do versículo 3 ao versículo 12, quando salvos por Deus, nós somos chamados então à santidade, à santificação. E por isso o tema do sermão dessa noite é que justamente Deus te chama para ser santo. Deus te chama à santidade. Deus exige de você santidade. Então convido você a acompanhar a leitura que diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Meus irmãos, em 2023 saiu uma pesquisa lá nos Estados Unidos, que a gente pode trazer para o Brasil também, creio eu que os números serão parecidos, mas dizia lá que 84% daqueles que se diziam cristãos, eles amavam coisas do mundo, no que tange o seguinte: eles preferiam coisas no mundo e não queriam abandonar coisas do mundo. Tamanho o amor deles por essas coisas. A gente está falando aí de 8,5 a cada 10. É muita gente. Dentro da igreja, se a gente pegar, para não ficar um número quebrado, 100 pessoas, 85 prefere as coisas do mundo, prefere paixões do mundo, uma paixão específica ou outra, do que abnegar e abandonar todas as paixões do mundo, viver em extrema santidade. Eles preferem ainda aquele pequeno pecado, então aquelas pequenas coisas que não são as grandiosas, que não é visível a todas as pessoas, mas que eles ainda preferem nutrir aquilo porque eles estavam acomodados com aquilo, culturalmente era aceito no meio deles. Então eles amavam pequenas coisas, coisas que a gente chama de pequeno, mas que é tenebroso, é terrível, porque continua sendo pecado diante do Senhor. Se a gente transmitisse essa pesquisa para o Brasil, como eu falei, a gente pode ter números parecidos com essa, porque dentro da igreja ainda há pessoas que se dizem de Cristo, se dizem filhas de Deus, se dizem servos do Senhor, mas que amam mais as coisas do mundo, a cultura na qual estão inseridas, do que necessariamente o Senhor.
fazem coisas, mesmo sendo pecado, mas falam, não, eu cresci assim, eu estou acostumado com isso, eu não consigo abandonar, a minha carne é fraca, eu amo isso daqui, eu não consigo me viver sem isso daqui. Pecado. As pessoas não conseguem viver em santidade, porque se nós continuarmos conformados com as coisas desse mundo, o texto nos ensina ao longo de toda a epístola que nós na realidade não conhecemos o Senhor. Se nós não conseguimos viver em santidade, se nós não conseguimos ser santos, nós não conhecemos a salvação na qual nós fomos salvos. Nós não conhecemos Jesus Cristo. Por isso Pedro é tão enfático, ele vai chamar um povo que é perseguido, um povo que é morto por causa da fé, um povo que luta contra a cultura, um povo que sofre para se posicionar de modo santo, que morre por obedecer a palavra de Deus, e fala para esse povo: importa que vocês continuem em santidade, importa que vocês abandonem tudo por causa de Cristo, importa que vocês cinjam o vosso entendimento e permaneçam firmes ao Senhor. Qual é a desculpa que nós damos a Deus? Porque quando nós falamos de santidade, muitas vezes a gente fala assim: nós temos que ser santos, eu tenho que ser santo, eu quero ser santo, mas eu não consigo fazer tal coisa. Porque a gente inventa um monte de desculpa. O chamado é claro, é para você parar de dar desculpa para Deus e começar a viver em santidade. E o texto justamente nos ensina isso, sobre o chamado de Deus, sobre como Deus nos chama para sermos santos. E esse é o tema do nosso sermão. Deus exige de você santidade, Deus te chama à santidade. E a primeira lição que esse texto nos traz, está no versículo 13, é que você precisa santificar a sua mente, você precisa se santificar e santificar a sua mente, o seu entendimento. No versículo 13, Pedro vai dizer que nós temos que cingir o nosso entendimento. A ideia de uma cinta mesmo. E a ilustração de Pedro aqui é de uma figura militar, é de alguém que está pronto para o combate, ele está cingido, pronto para a guerra, pronto para a luta. E Pedro fala assim tem que ser o nosso entendimento. Em todo o tempo a gente precisa estar mentalmente pronto para a batalha contra as coisas desse mundo. Porque é errado acreditar, meus irmãos, que a santidade só envolve emoção, que a santidade só envolve sentimento. A santidade envolve todo o nosso ser, inclusive a nossa razão. E é comum a gente ver gente falando assim: hoje eu estou me sentindo mais santo, hoje eu estou emocionado aqui, parece que Deus está presente. Quando na realidade Pedro nos chama a uma santidade intelectual. Nós precisamos preparar a nossa mente, nós precisamos santificar a nossa mente, deixar a nossa mente pronta, fortalecida, deixar a nossa mente disciplinada, deixar a nossa mente pronta para a batalha desse mundo, pronta para a luta contra o pecado. E isso deve ser feito, como Pedro nos ensina aqui, lendo a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus não era tão simples de se ter na época de Pedro. E Pedro está falando: olha, para vocês cingirem a mente, vocês precisam ouvir da revelação de Jesus Cristo. Hoje, nós temos a Bíblia impressa. Então eu tenho uma Bíblia aqui, você tem uma Bíblia aí já no celular, inclusive. Que desculpa nós temos para dar diante do Senhor de que nós não lemos, do porquê nós não estamos lendo a revelação de Jesus Cristo? Nós temos muito mais do que aquelas pessoas tinham, nós temos muito mais do que eles tinham disponibilidade, e mesmo assim a gente não lê a palavra de Deus, nós não lemos os escritos do Senhor, a revelação de Jesus Cristo, nós não conhecemos aquilo que Deus se revelou a nós. O problema é que não conhecer
faz com que a gente peque. Não conhecer faz com que a gente erre. Não estar pronto para a batalha da mente faz com que a gente tenha em nossas próprias mentes um inimigo muito grande. E quando a gente se pega, a gente está percebendo que nós estamos criando pecado em nosso próprio entendimento, cobiçando coisa que não deveria, pensando coisa que não deveria, imaginando cenários que não existem, que não deveriam ser imaginados. Tudo porque a gente não tem cingido o nosso entendimento, a gente não tem disciplinado a nossa mente, fortalecido a nossa mente através da leitura da palavra de Deus. E quando nós vemos a nossa mente é fraca, nosso pensamento é fraco, porque a gente não lê, porque a gente não busca conhecer. Romanos 12, 2, Paulo nos diz que nós devemos transformar a nossa mente todos os dias. Nós precisamos aprender a renovar a nossa mente através da leitura da palavra. Afinal, a nossa mente é inclinada para o erro. A nossa mente ama o pecado. A nossa mente ama fazer coisa errada, imaginar coisa errada. Já diz o ditado lá que mente vazia é a oficina do diabo. E outro dia eu estava em casa com as crianças e sem brincadeira, eu comecei a entrar nos desvaneios da vida, assim, de coisas que aconteceram, que acontecem. Eu fiquei 45 minutos estático no sofá, só pensando bobagem. Porque dei brecha. Deveria ter gastado 40 minutos da minha vida fazendo o quê? Lendo a palavra de Deus. Assim não teria pecado tanto quanto eu pequei por pensamento. A gente precisa aprender a cingir o nosso entendimento, a preparar a nossa mente, a santificar a nossa mente, porque se você não preparar a sua mente, se você não fortalecer a sua mente, você será presa fácil de Satanás, você será presa fácil das coisas desse mundo. E quando você perceber, você defende doutrinas estranhas ao Evangelho, você fala coisas estranhas à palavra de Deus, porque a sua mente não foi cingida pela palavra de Deus, não foi fortalecida pela palavra de Deus. E é muito comum a gente ver crentes que não leem a palavra de Deus e que do nada estão defendendo pautas que são contrárias ao Senhor. É comum hoje a gente ver igrejas, por exemplo, inclusivas, que tem pastor homossexual, que tem pastora mulher. Vão contra a palavra do nosso Deus, mas por que essas práticas estão sendo tão aceitas e cada vez mais aceitas? Porque os crentes não leem a palavra de Deus. A gente começa a defender coisas que são contra Deus, porque simplesmente nós temos a Bíblia impressa, nós temos disponível em nosso idioma, nós podemos escutá-la se nós quisermos, e preferimos várias coisas, menos fortalecer a nossa mente através da leitura da palavra. Por isso a lição que fica para você é: para de fazer coisa que não vai levar para lugar nenhum e começa a ler a palavra de Deus. Gaste tempo se preparando para a coisa desse mundo. A nossa briga não é contra a carne nem contra a sangue, a nossa briga é contra principados e potestades. E nós precisamos estar preparados para essa batalha. E para estarmos preparados para essa batalha, nós precisamos ler a Bíblia. Não é o Instagram que vai te preparar para a briga contra principados e potestades. Não é o Facebook, não é o YouTube, também não é. É a leitura da palavra. Você falar para mim que você abre o YouTube para escutar o Cid Moreira narrando a Bíblia, está liberado. Agora, quem faz isso? Você deixa lá, escuta 20 minutos, aí depois você vira e fala assim: agora eu vou ver outro vídeo aqui. A gente precisa aprender a escutar, a ler a palavra. Leia, medite, estude a palavra de Deus, submeta os seus pensamentos à palavra de Deus. O problema é que a gente faz o oposto muitas vezes. A gente fala: eu penso assim, vamos ver como a Bíblia defende isso. Tem que ser ao contrário. A nossa chegada à palavra de Deus tem que ser: Senhor, será que isso é correto?
O que a Bíblia ensina sobre isso? A gente precisa aprender a buscar nas Escrituras Sagradas o ensino para as nossas vidas. Porque se você lembrar de Cristo, Cristo preparou sua mente, cingiu sua mente de tal modo que quando tentado por Satanás no deserto, ele respondia usando as Escrituras Sagradas. As respostas de Cristo a Satanás não foram: eu sou a segunda pessoa da Trindade. As respostas de Cristo foram: assim diz as Escrituras. Quando Satanás tenta a sua vida, qual tem sido a sua resposta? Eu sou fraco mesmo e eu vou cometer um pecado. Eu gosto muito de fazer isso aqui. Como você tem respondido às investidas de Satanás, às investidas desse mundo caído? Nós somos chamados a preparar e santificar a nossa mente, porque mente despreparada é coração vulnerável. E quando nós estamos vulneráveis, nós somos alvos fáceis de Satanás. Então, se queremos fortalecer a nossa fé, se queremos fortalecer o nosso combate contra principados e potestades, nós precisamos fazer o que Cristo fazia: cingiu a sua mente através do conhecimento da palavra de Deus. Então, a primeira lição desse texto é justamente esse: santifique a sua mente. A segunda lição, que está no versículo 14, é um chamado para você santificar as suas ações. E a gente não pode achar algo que a gente acha de vez em quando, que é um pecadinho aceito por Deus. Eu não estou matando, eu não estou roubando, mas uma mentirinha não mata ninguém, uma fofoquinha não faz mal para ninguém. A gente precisa parar de achar que existe pecado aceitável. A gente precisa parar de achar que existem ações que são aceitáveis sendo pecaminosas, porque todas elas são repugnantes diante do Senhor. Nós devemos rejeitar o pecado. Nós devemos abandonar o pecado, nós devemos ter nojo do pecado, nós devemos ser aversos a práticas pecaminosas. Tanto que Pedro vai dizer: olha, abandone as paixões que vocês tinham na ignorância. Quando você estava na ignorância, sem conhecer a Jesus Cristo, você amava determinadas coisas, largue-as se forem pecado. Mas eu não consigo largar. Isso só mostra que de duas uma: ou você continua ignorante, ou você apostatou da fé. Se você diz eu prefiro o pecado a Cristo, ou você não conheceu Jesus Cristo de fato, ou você o conheceu e o rejeitou deliberadamente. Nós somos chamados a mortificar quem nós éramos, a matar o nosso velho homem, a abandonar os nossos pecados. Nós somos chamados a, pela graça, mortificar esses desejos pecaminosos, essas paixões pecaminosas, porque a santificação exige não só uma santidade de mente, mas uma santidade na prática também. Não adianta nada falar assim: olha, eu sou uma pessoa boa, mas de vez em quando eu faço uma coisinha errada. É pecado tão monstruoso para Deus quanto quem pensa errado e faz errado. Nós precisamos santificar as nossas ações. Nós precisamos santificar as nossas vidas. A santificação envolve renúncia ativa. Envolve uma renúncia contínua do pecado. É todo dia você olhar para aquilo que te dava prazer e falar: eu não mais farei isso. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não vou mais fazer tal coisa. O problema é que a gente se acha fraco demais para resistir. Só que a gente esquece que o Deus que nos chama a isso nos capacita para resistirmos até o fim. Nós precisamos, meus irmãos, parar de dar desculpa para Deus. Parar de inventar desculpa para nós mesmos e começarmos a tomarmos atitudes assertivas para sermos mais santos, mais parecidos com Cristo. Porque sem abandonar o pecado, sem o abandono do pecado, sem a mortificação do velho homem, não há como
seguir a Cristo verdadeiramente. É impossível você se dizer cristão e amar mais as coisas desse mundo do que a Cristo. Voltando para aquela pesquisa da introdução, se 85% das pessoas que estão na igreja, que se dizem cristãos, amam alguma coisa mais do que a Cristo no mundo, logo nós temos 85% da igreja que nem crente é. Não é possível amar ao mundo e amar a Cristo, falar que é de Cristo e fazer obras das trevas, porque ou você não conhece a Cristo, ou de novo, você abandonou a Cristo. Então reconheça os seus pecados, reconheça naquilo que você tem feito que vai contra a palavra de Deus, reconheça aquilo que você tem feito que é contrário à vontade do Senhor, reconheça aquilo que você tem feito que é pecado, que vai contra a santidade do nosso Deus, confesse-os e o abandone-os. Busque também ajuda, se for o caso, na igreja que Deus te deu. Nós somos irmãos, estamos aqui um para ajudar o outro. Nós não estamos aqui um para apontar o dedo para o outro e falar, olha, fulana ali, fulana ali está fazendo coisa errada que vocês não estão sabendo. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para nós nos apoiarmos, para nós nos sustentarmos. Olha, eu estou precisando de ajuda, procure ajuda. Olha, eu tenho lutado diariamente, mas as minhas lutas têm sido cada vez mais fortes. Procure ajuda para dividir a carga, para te ajudar nessa luta diária que é a renúncia contra o nosso coração, contra as nossas paixões, contra o nosso mundanismo, contra o nosso pecado. Porque Cristo, como nós, em tudo foi tentado. Mais do que nós, Ele foi tentado. Em nada Ele pecou. Ninguém sabe mais o que é ser tentado do que Jesus Cristo. Hebreus vai dizer isso, que nós fomos tentados até certo ponto, Cristo foi até o sangue, até o fim. Porque nós cedemos às tentações em algum momento. Cristo nunca cedeu, antes foi santo até o fim. Ele sabe como resistir, Ele sabe o que precisa ser feito para resistir, Ele sabe a força necessária que Ele tem que te dar para que você resista. Então não inventa desculpa para Cristo, não fala para Jesus assim, ai Jesus, é que o Senhor era muito bom e eu não sou. Você está negando a humanidade de Jesus. Você está falando que Jesus é um homem com propriedades distintas de nós. Se você está falando isso, você está negando a humanidade de Cristo. Se você está falando que para você é impossível resistir ao pecado, você está negando a humanidade de Jesus. Não dê desculpas. Não fique inventando desculpas a Deus. Santifique a sua vida, abandone os seus pecados, mude de vida, porque se você não abandonar os seus pecados, você abandonará a fé. Se você não rejeitar os seus pecados, cedo ou mais tarde, você acabará rejeitando a própria fé. Ninguém aparece do dia para a noite defendendo ideias horríveis e totalmente contra a palavra do Senhor. Essas pessoas começaram fazendo pequenas concessões, começaram deixando coisas, fazendo pequenas coisas, e essas pequenas coisas crescem e crescem até ficarem sem controle. Pensa na sua vida, pensa no que você tem feito e se pergunte, será que o que eu tenho feito agrada a Deus? Será que como eu tenho vivido agrada o Senhor? Ou será que a sua vida vai te levar para um caminho de perdição? Porque ou você mata o pecado ou o pecado te mata, não tem conversa.
Não dá para ser amigo de Satanás, não dá para ser amigo do pecado. O próprio Deus chama ele de nosso inimigo, e não é sem motivo. É porque ele só veio para roubar, matar e destruir as nossas vidas. Ele não veio para te dar nada de bom, só para te enganar. O problema é que a gente gosta de ser enganado. E a gente fala para Deus: não, Deus, está tudo sob controle. Está com os 2 pés no inferno e está tudo sob controle. Cuidado. Santifique a sua mente. Santifique as suas obras. Santifique as suas ações. Mas a terceira lição desse texto é que você também precisa santificar o seu caráter. E no versículo 15 e 16, o texto deixa claro que santidade não envolve só fazer ou seguir um checklist de comportamentos. A gente crê em santidade muitas vezes como o cara que parou de beber, o cara que deixou de fumar, esse é santo. Meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu não estou incentivando ninguém a beber nem fumar, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que a gente às vezes é legalista no que tange a santidade. A gente pega um exemplo, por exemplo, espero que ninguém siga esse exemplo, mas se você for falar de Spurgeon, que fumava todo santo dia, foi considerado o último dos puritanos devido ao quanto ele amava a santidade, participou do último avivamento inglês, que se tem registro, e foi considerado o príncipe dos pregadores, e através dele 10 mil almas se converteram. E era fumante diário. E não era cigarro que ele fumava, não, ele fumava um charuto essa grossura, criança. A gente às vezes considera santo só por causa de um checklist, e acaba criando farisaísmo, um legalismo dentro da igreja, quando na realidade o chamado à santidade envolve a mente, envolve as ações, mas também tem que envolver o caráter. Não adianta nada você parecer santo, mas não ter um caráter santo, não ter um coração santo, não buscar ser santo todos os dias da sua vida. E o modelo de santidade no qual nos é proposto por Pedro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro diz: olha, sede santos como Ele é santo. Sede santos como Jesus Cristo é santo. Esse é o nosso padrão de santidade. O nosso padrão de santidade não é simplesmente: ai, deixou de beber, ai, deixou de fumar, ai, deixou de fazer tal coisa. O nosso padrão de santidade ele se parece com Cristo? Sim, esse é santo. Nosso caráter tem que ser igual do nosso Senhor. E Pedro vai usar a própria Escritura para fundamentar isso, lá em Levítico 11, 44 e 45, que é a citação que ele faz no versículo 16, que ele diz: olha, sede santos, porque eu sou o santo. O Senhor nos chama à santidade baseado em seu caráter santo. É porque Deus é santo que nós temos que ser totalmente santos e buscar a santidade a todo custo sobre nossas vidas. Efésios 5, 1 e 2, Paulo vai chamar a igreja a ser imitador de Cristo, imitador de Deus como filhos amados. E a igreja, meus irmãos, assim como a gente, isso não é só da gente, naquela época também existia pressão cultural, o governo era contra o cristianismo, isso não é coisa dos nossos dias. A gente às vezes faz um drama sobre coisas, falando: não, porque hoje é impossível, porque o mundo hoje está perdido. Estava perdido naquele tempo também. Era difícil naquele tempo também, era complicado naquele tempo também, o povo morria naquele tempo também, o povo era excluído da família naquele tempo também. E você não vê eles dando desculpa para Deus. Você não vê Pedro abrindo exceções, falando: olha, gente, se vocês forem ser expulsos da família, aí vocês negam a Jesus e está tudo bem.
Nós somos chamados a ser santos, mesmo se o mundo nos odiar, mesmo se nós formos presos, mesmo se nos matarem, nós somos chamados a buscar a santidade e sermos parecidos com Cristo todos os dias da nossa vida. Todo crente, e se você é crente, você precisa se perguntar: será que eu sou crente? E a resposta é: você só é crente se você busca ser igual a Cristo. Você busca ser igual a Cristo? Sim, parabéns. Não, você não é crente. Você não é do povo de Deus, você não é filho de Deus, porque os cristãos, eles são miniaturas de Cristo. Os cristãos, eles são cópias de Jesus, e eles buscam, acima de tudo, serem parecidos com o seu Senhor, um caráter que reflete o caráter de Cristo, ações que refletem as ações de Cristo, uma mente que reflete a mente de Cristo. A santificação, então, não é apenas o abandono do pecado, mas eu deixo de fazer tal coisa para agora viver como Cristo viveu. Eu deixo de cometer os meus pecados porque eu quero ser parecido com Cristo. E se você não quer ser parecido com Cristo, você não é cristão. Você é igual aqueles fariseus religiosos que frequentavam a igreja, mas eram hipócritas, raça de víboras, e que não tem parte com o Senhor Jesus. Portanto, ore ao Senhor. Peça para que o Espírito Santo te faça mais pleno de Cristo. Leia a palavra de Deus e veja o que Cristo fez. Cristo em tudo sofreu como nós sofremos, passou pelo que nós passamos. O que Ele fez em nosso lugar, assim nós devemos fazer. Como Jesus respondeu às tentações, assim devemos responder. O problema é que a gente quer ser igual a Cristo, de um Cristo que a gente imagina, que a gente acha, que a gente pensa, não o Filho de Deus revelado nas Escrituras. O nosso caráter precisa ser santo, porque santidade não é uma escolha entre muitas, mas é o único caminho para nos achegarmos a Jesus. Não é ou eu escolho ser santo ou eu escolho outro caminho para... Não, ou você conhece a Cristo e busca a santidade, ou você nunca conheceu a Jesus. Por isso o chamado para a santidade de Pedro envolve justamente essa obra de Deus. Esse chamado de Deus para as nossas vidas, para nós santificarmos a nossa mente, santificarmos as nossas obras, santificarmos o nosso caráter. E a pergunta que eu te faço é: será que você estaria incluído na lista dos 84% dos membros da igreja que não querem a Cristo? Será que você está incluído dentro da seleta lista de 84% dos cristãos que amam mais ao mundo do que a Jesus? Que a mente está mais cativa ao diabo do que a palavra de Deus? Que as obras são mais para a glória pessoal do que para a glória de Deus? Que o caráter está mais inclinado para as trevas do que para ser igual a Cristo? Quem é você dentro da igreja de Cristo? Qual é o seu relacionamento com Cristo? Você vem como um filho de Deus ou como um hipócrita religioso? Você vem como alguém que quer ser igual a Cristo? Ou você é mais um dos fariseus dentro da igreja? Joio no meio do trigo. Então olhe para Jesus. Natan, eu quero ser santo, mas não é fácil. E de fato não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo era. Mas como eu faço? Olhe para Cristo. Olhe para o exemplo que Ele deu.
Jesus não veio só para te salvar. Além de te salvar, Jesus é o modelo de vida que nós devemos ter. Como ele tratava as pessoas, é assim que eu devo fazer. Como ele respondeu às adversidades da vida, é assim que eu devo fazer. Nós precisamos ter Cristo como modelo supremo para todas as coisas. É assim que nós seremos santos todos os dias da nossa vida. O problema é que nem a Bíblia a gente lê. Como que eu vou ser parecido com Cristo se eu não conheço a Cristo? Eu convido você então a um tempo de oração e que você coloque a sua vida diante de Deus, pedindo para que Ele santifique a sua vida, santifique o seu coração e que você seja mais parecido com Cristo. Se há pecados ocultos na sua vida, confesse-os agora. Se há coisas que você precisa mudar, confesse-os agora. E peça para que Deus te santifique, te faça mais parecido com